Capítulo 1. O segredo da oração. Prender e soltar. Jesus é nosso mediador, intercessor, advogado e Senhor. Ele coloca-se entre nós e o Pai. Em lugar algum, a Bíblia diz que Jesus ensinou seus discípulos a orarem a Ele. Sempre deviam orar ao Pai, em seu nome. Se desejarmos ter certeza de que alcançamos o trono, temos de nos aproximar de acordo com as regras estabelecidas na Palavra de Deus. O texto de João 16, 23,24 diz: E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Note que Jesus disse: naquele dia, nada me perguntareis. Ele disse isso pouco antes de ir embora. Estava falando sobre seu trabalho de mediador à destra do Pai, quando subisse e se assentasse. Outra tradução diz: naquele dia não orareis a mim. Jesus disse aos discípulos que pedissem ao Pai em seu nome. Não há outra maneira. Podemos dizer a Ele quanto o amamos e somos gratos a Ele, mas, quando se trata de orar e pedir, temos de recorrer ao Pai por intermédio do Senhor. Jesus. Efésios 3,14-15 diz: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Não importa a igreja da qual você faz parte, o importante é a qual família você pertence. Muitas pessoas sabem orar a Deus, mas não sabem coisa alguma sobre orar ao Pai. Não demonstram que realmente o conhecem. Ele é Deus para o mundo, mas Pai para mim. A verdadeira alegria em sabermos que o Pai responderá às nossas orações. Um dia, Smith Wigglesworth estava instalando um encanamento em uma grande casa. A proprietária entrou no local, observou um pouco e foi embora. Depois ela voltou, entrou no recinto e trancou a porta. Perguntou a Wigglesworth se ele podia responder-lhe algo. Ela perguntou: Posso saber qual é a causa dessa expressão maravilhosa em seu rosto? Você parece estar cheio de alegria. Ele contou que naquela manhã, enquanto tomava café, sua esposa lhe disse que 2 dos filhos estavam gravemente doentes. Falou que imediatamente os 2 foram ao quarto dos meninos, impuseram as mãos sobre eles, e os 2 foram curados na hora. Ele estava feliz porque pedira algo e tinha recebido. Sua alegria era plena. A mulher perguntou se podia conhecer o Senhor daquela forma. Ali mesmo, ela aceitou Cristo como Salvador. Ela então perguntou se podia manter aquela experiência em segredo, mas ele respondeu que a única forma de preservar o ocorrido era compartilhando com outros. Disse a ela que contasse a todos os seus amigos sobre ter sido salva. Segredo da oração. Veja, Wigglesworth teria um semblante triste e preocupado se seus filhos continuassem doentes. Em vez disso, ele mostrava alegria em seu rosto. Creio que o mesmo deve ocorrer com todos os cristãos. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Você deve manter tal alegria mesmo antes que a resposta se manifeste. Em outra ocasião, Wigglesworth enfrentava uma grave crise financeira. Visitava um homem muito rico, mas não comentou sobre seu problema. Tinha lançado toda a ansiedade sobre o Senhor e estava assobiando, feliz da vida. O homem rico não se sentia tão feliz e disse que daria tudo o que tinha para ter a mesma alegria. Wigglesworth lhe disse que aquela alegria não custava coisa alguma. Tudo o que tinha a fazer era lançar sobre Jesus suas ansiedades. Há alguns anos, eu estava pregando em uma igreja perto de casa. O pastor me pediu que ficasse e pregasse mais, depois de já estar desempenhando tal função ali por uma semana. Perguntou quanto eu gostaria de ganhar. Eu lhe disse, e ele replicou que era mais do que estavam acostumados a pagar aos evangelistas, mas que pagariam. Então concordamos que creríamos que minhas outras necessidades seriam supridas. Em um sábado, depois do culto, fui para casa e descobri que tinham surgido alguns contratempos, e eu precisava arranjar mais dinheiro. Sabia que quando falasse com o pastor, ele ficaria desanimado. Eu já me tinha comprometido a ficar ali mais 2 semanas. Portanto, o que podia fazer era orar e entregar tudo nas mãos do Senhor. Quando cheguei à igreja no domingo, não comentei coisa alguma com o pastor. 4 mais tarde, ele me disse que não tinham dinheiro para me pagar tudo o que fora combinado. Então, eu lhe disse da quantia que precisava para resolver os problemas que tinham surgido. Naquele momento, estávamos todos preocupados. Eu disse que cria que o Senhor supriria e que ele podia crer comigo. Posteriormente, a esposa do pastor me disse que percebia que os problemas não me pareciam aborrecer
e eu demonstrava a mesma alegria de sempre. Quando terminou o culto, eu tinha o dinheiro. Louvado seja Deus! Veja, a necessidade estava lá, mas Deus a supriu. Ele me deu até mais do que eu precisava, porque nós andamos pela fé e não por vista. Efésios 5:20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que devemos agradecer ao Pai, e não ao Senhor Jesus Cristo. O nome de Jesus é o meio de acesso ao coração do Pai. Quando você desejar obter uma resposta, siga o ensino da palavra. Ore ao Pai em nome de Jesus. Se você vai ao banco para descontar um cheque, o caixa olhará se a conta tem o saldo disponível para realizar a operação. Se o cheque pertencer a alguém que tem conta naquela agência, não haverá problemas. Às vezes, fracassamos em nossas orações porque nossa abordagem está toda errada. Graças a Deus, Jesus tem um lugar no céu. Ele é o único caminho ao Pai. Usemos o poderoso nome de Jesus, o qual Ele nos deu. Ele nos delegou o poder para usarmos o seu nome. Ele disse: em meu nome, os que creem expulsarão demônios. Temos o direito de usar esse nome contra o diabo. Temos o direito de usar esse nome para expulsar os demônios que escravizam a alma humana. Há muitos anos, eu realizava uma cruzada no Texas e estudávamos sobre a oração. Ocorreram 2 eventos que mudaram o curso de minha vida. Eu sempre acreditara na cura divina, mas havia certos casos que eu tinha medo de enfrentar problemas mentais e possessão demoníaca. Então, o Senhor me fez pensar na seguinte comparação. Era como se uma pessoa estivesse dirigindo-se para seu carro, a fim de destrancar a porta, e pensasse que o tinha feito. No entanto, na verdade, ela não poderia ter feito isso, pois quem destranca algo é a chave. Quando ela liga o carro, é a chave que faz o trabalho. A chave dá a partida. A chave é um fator importante em toda situação. Comecei a pensar por este ponto de vista. Eu não vou expulsar demônio algum, mas Jesus me deu a chave para fazer isso. Jesus é a chave que faz a operação. Não tive mais medo de expulsar demônios. Em segundo lugar, ao sentar-me em minha cama e estudar, comecei a ver mais uma coisa. Deixe-me encorajá-lo a fazer algo depois de ler a palavra de Deus e meditar nela. Nosso espírito precisa ser educado e treinado. Eu posso sentar e ler grande quantidade de material científico, mas não quer dizer que entendo o que leio. Você pode ler a Bíblia, mas não entender o que está lendo. É preciso que a palavra penetre no seu coração, para que você obtenha a revelação. Certa vez, li sobre a teoria da relatividade de Einstein e não entendi coisa alguma. Quando terminei de ler, sabia menos do que quando comecei. Fiquei confuso. Creio que muitas pessoas não entendem nada quando leem a Bíblia. Ficam tentando compreender mediante um exercício intelectual. Você deve obter a revelação em seu coração. Enquanto eu estava lendo, comecei a meditar no texto. Comecei a enxergar algo que nunca vira antes. Vi que o diabo é o autor de todo o mal, e que ele é o Deus deste mundo. Satanás tem cegado e amarrado os homens. Comecei a ver os membros de minha própria família que não eram salvos e eram escravos do diabo. Homem algum dirigiria seu carro a 140 km por hora, tentando matar-se, se estivesse em sã consciência. No entanto, um homem dopado e bêbado faz isso, porque não sabe o que está fazendo. Nenhuma pessoa inteligente viveria dirigindo em alta velocidade em direção ao inferno se estivesse consciente dos seus atos. A Bíblia diz que quando o filho pródigo saiu de casa, passado um tempo, ele caiu em si. Recebi essa revelação e me senti desafiado. Eu orava pelo meu irmão mais velho, que estava desviado. Entretanto, descobri que toda a minha oração e todos os meus jejuns tinham sido feitos em incredulidade, se você espera que apenas a oração faça tudo, não funcionará. Isso me foi revelado quando estava prostrado. Levantei-me com a Bíblia na mão e disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás e todos os demônios do inferno que escravizam a alma do meu irmão, amarro vocês, em nome dele. Fiquei cheio de alegria, pois sabia que tinha feito a coisa certa. Deixei a Bíblia sobre a cama e fui para a sala cantando e assobiando. Cerca de 2 semanas mais tarde, quando estava dentro do meu quarto, ouvi uma voz dizendo: você não acredita que ele realmente será salvo, não é? Fiquei paralisado, expulsando a ideia de minha mente. Por dentro, porém, eu estava rindo. Eu disse ao diabo que tinha reivindicado a salvação do meu irmão e sabia que ela aconteceria. 2 dias mais tarde, ouvi a mesma voz. Novamente parei e expulsei o pensamento de minha mente. Eu disse ao
Diabo que tinha reivindicado a salvação do meu irmão e tinha quebrado o poder maligno na vida dele. Alguns dias depois, recebi uma carta de minha esposa, na qual contava que meu irmão fora salvo. Eu respondi a carta e contei que já sabia que isso aconteceria. O nome de Jesus pertence a você também. Esse nome tem autoridade na terra. Você tem o direito de usá-lo. Se o diabo pode enfrentar você na arena dos pensamentos, ele vencerá. Se você enfrentá-lo na arena da fé, ele será derrotado. Lute no bom combate da fé. Pedro disse: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5.8, 9. Você tem de crer de todo o coração que a palavra de Deus diz é verdade. Veja, o diabo me atacou 2 vezes. Queria levar-me à esfera do pensamento. Você não acredita que ele realmente será salvo, não é? Foi o que ele continuou a me dizer, e é exatamente assim que muitas pessoas tentam resolver seus problemas espirituais. Com a mente. Ficam confusas, ansiosas, doentes e com o semblante carregado. No entanto, você precisa agir com seu ser interior, o coração e o espírito. Jesus disse: qualquer que disser e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11.23. No mesmo ano, eu pregava em Port Arthur, Texas. As reuniões estavam boas, e muitas curas estavam acontecendo. Uma senhora metodista participou dos cultos, e me agradeceu pelas lições que estavam sendo ministradas. Disse que estivera doente durante 20 anos, incapaz de trabalhar. Não podia levantar nem cozinhar para o marido. Estava com 40 anos, e tinha 2 filhas já crescidas. Os médicos não puderam ajudá-la. Tinha participado de várias campanhas de cura, mas não fora restaurada. Em nossas reuniões, porém, disse que aprenderá o que fazer. Algum tempo depois, recebi uma carta daquela senhora, com uma oferta. Ela dizia que queria participar e ajudar outras pessoas, como for ajudada. Disse que, antes, não reconhecia a importância da palavra de Deus e do nome de Jesus. Na privacidade de sua casa, ela tinha lido a Bíblia, e depois dito: Satanás, você que tem escravizado meu corpo por todos esses anos, quebro seu poder sobre minha vida e proclamo minha libertação e cura. Ela acrescentou que pela primeira vez em 20 anos, estava fazendo todo o trabalho da casa. 6 meses tinham se passado, e ela continuava curada. Disse que tinha o vigor e a vitalidade de um adolescente, e nunca se sentirá tão bem, desde que tinha 16 anos. Ela contou sobre o marido que não era salvo. Ele não ia à igreja com ela, embora fosse um bom esposo. No entanto, um dia, ela apanhou a Bíblia e exclamou: em nome de Jesus, quebro o poder do diabo sobre meu marido e reivindico sua salvação. Disse que funcionou como mágica. Da noite para o dia, ele se tornou uma nova criatura. Os 2 estavam mais felizes como nunca estiveram em toda a vida de casados. Ela contou também sobre as filhas que fumavam e frequentavam bailes. Disse que levantou as mãos para o céu e quebrou o poder do diabo sobre elas, reivindicando a salvação das 2. Em 10 dias, elas também se converteram. Foram libertadas de todos os hábitos que as escravizavam. A casa daquela família transformou-se em um paraíso. O Espírito diz: o poderoso nome, o nome daquele que é poderoso, pertence à igreja e aos filhos de Deus. Use seus lábios para proclamar este nome, pois ele carrega autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, entre os homens, os anjos e os demônios. Todos obedecerão à sua voz, ao falar neste nome. Capítulo 2.